Para você que chegou até aqui, prazer! Esse é o primeiro episódio do podcast Cine Prosa, um podcast que é todo feito por mulheres, onde vamos contar um pouco da trajetória de mulheres do audiovisual. Eu sou Luana Delfino e esse projeto foi desenvolvido também por Amanda Araújo, Lícia Basílio e Nayara Ribeiro. Vamos lá? Já parou para pensar sobre a diversidade de gênero na indústria do cinema? Não? Sem pensar muito, quantos nomes de mulheres que atuam na área você conhece? Pois é, realmente são muito poucos, né? Para te fazer entender um pouco melhor sobre essa diferença, trazemos aqui o último levantamento sobre as mulheres no audiovisual brasileiro, que foi feito em 2018 pela Ancine, Agência Nacional do Cinema. Tenha em mente que esse relatório leva em conta apenas os filmes lançados em salas de cinema. Vamos aos números. Em 2018, as mulheres foram responsáveis pela direção de 22% dos títulos. É muito pouco, né, gente? Mas pasmem, já tivemos um avanço. Em 2014, que é a data do relatório anterior, as mulheres dirigiam apenas 10% dessas obras. Dados são muito importantes, mas a gente quer mesmo aprofundar um pouco mais a discussão. E para isso, hoje vamos entrevistar a Paula Saqueta, que é diretora, documentarista, roteirista e jornalista. Mas vamos antes contar um pouco da trajetória da Paula. A Paula Saqueta é uma diretora brasileira e seu trabalho mais recente foi o documentário Acende a Luz, dirigido por ela e por Renan Flúmio. O documentário de 11 minutos conta a história de Isabel Dias, autora do livro 32, Um Ano para Cada Ano que Eu Passei com Você. Carregados de sensibilidade, o documentário nos faz olhar para uma questão que ainda hoje é um tabu, o sexo na terceira idade. Agora, chega de dados e mais dados e vamos para a entrevista, certo? Tudo bem, Paula? Bom dia. Primeiramente, a gente quer agradecer por você ter aceitado o convite de vir aqui conversar conosco sobre a trajetória das mulheres no audiovisual brasileiro, sobre a sua trajetória também. Oi, meninas, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante. Obrigada pelo convite. Bom, como eu vejo o mercado audiovisual para as mulheres no Brasil hoje, né? O mercado audiovisual durante muito tempo foi totalmente dominado, né, pela presença de homens, assim. A gente estava muito pouco representada e quando representada, nunca em cargos de chefia, né, nunca em cabeças de equipe, etc. Isso vem mudando sim, acho que é inegável, mas ao mesmo tempo, se você for olhar os dados da Ancine dos últimos anos, de, 2016, 2018, só 20% dos filmes brasileiros foram dirigidos por mulher e todos com um orçamento bem abaixo dos filmes dirigidos por homem. Então, assim, muita coisa mudou, mas como, né, o mercado audiovisual, como um reflexo da sociedade em que a gente vive, ainda é sim muito desigual para homens e mulheres. E daí também, né, se a gente for pensar que mulher a gente está falando, que a gente não pode universalizar a palavra mulher, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tô num grupo de diretoras mulheres, um grupo de WhatsApp, e uma delas mandou um convite assim: meninas, tô lançando esse festival, inscrevam seus filmes. E daí uma das meninas diretora do grupo perguntou: dá pra escrever curta? E ela falou: não, só longa. E daí não tem filme de mulher negra dirigido por mulher negra, longa-metragem. Os curtas, os filmes que essas mulheres poderiam escrever são curtas. Então, assim, mulher negra no Brasil só faz curta-metragem, por quê, né? Cadê o financiamento para esses filmes? Cadê essa presença no mercado? Então, assim, para te dar um exemplo, né, o primeiro filme dirigido no Brasil por uma mulher negra é da Adélia Sampaio, de 1984, e daí o segundo é dirigido pela Viviane Ferreira, chama O Dia de Jerusa, é de 2014. Então, assim, né, 30 anos de diferença entre um filme e outro. Então, acho que é super importante a gente olhar para isso, né? Olhar para esses números com esse distanciamento, assim, e falar, bom, tá aumentando, tá melhorando, mas de que mulheres a gente tá falando? Ok, mas e o Oscar? A gente não poderia deixar de falar da maior premiação do cinema mundial, onde as mulheres ainda estão em busca do seu espaço. Penso, né, gente? Em 2021,
2 curtas brasileiros dirigidos por mulheres entraram na disputa pré-premiação: Carne, de Camila Ketter, e Umbrella, de Helena Hilário. E Paula, pela sua experiência como diretora, você sente que há um preconceito com diretoras mulheres? Que é mais difícil ter o seu trabalho reconhecido e respeitado? Como mulher diretora, eu sinto sim que é um preconceito e que é muito mais difícil ter o meu trabalho respeitado e reconhecido. Assim, eu lembro o tanto de briga nas quais eu já me meti assim durante filmagem, sabe, sendo diretora, porque a minha palavra ela era colocada em xeque o tempo todo, assim. Então eu sempre digo que para ser mulher diretora, você tem que fazer seu trabalho 2 vezes. Uma fazendo o que você tem que fazer e outra provando para as pessoas que você sabe o que você está fazendo. Então isso é muito desgastante, assim. A gente gasta energia em dobro, em triplo, no mínimo, do que um homem gastaria, sabe? O homem já tem esse lugar seguro, né? De chegar e mandar e não sei o quê. E a gente, assim, que chega de um outro jeito, ocupando um lugar que não era nosso, que disseram que não poderia ser nosso, é muito difícil, assim mesmo. Eu tenho uma lista de situações nas quais eu tive que fazer a muito custo a minha palavra valer, né? Sendo que, você tá dirigindo uma coisa, é você que dá a palavra final num set, assim, numa edição, numa pós-produção. Então, sim, eu acho que é bem difícil, acho que é desgastante, mas é isso aí, a gente não vai abrir mão e a gente vai continuar lutando para estar nesses espaços e sendo respeitadas e com trabalho reconhecido. Eu acho que tem uma coisa importante de ser mencionada nessa pergunta de vocês do preconceito, do trabalho sendo reconhecido e respeitado, é que tipo de set a gente quer fazer, né? Porque, assim, a gente quer transformar o nosso set num lugar de impor, de chegar gritando, de vou fazer minha palavra valer, como, né? Na base do assédio moral, na base da porrada, sabe? Do grito. Não, né? Eu acho que, e pra mim tem sido muito interessante nos últimos tempos, eu tenho tentado cada vez mais trabalhar com equipes 100% femininas, assim, só composta por mulheres. Porque é isso, porque daí é um lugar que a troca e a construção, né? Porque audiovisual é sempre uma obra muito coletiva, tudo bem que ao mesmo tempo em que é super hierárquica, é sim super coletiva, porque a mágica acontece de uma outra forma, sabe? É baseado na troca de respeito, de afeto. É uma construção muito conjunta, assim, que eu gosto demais, sabe? E eu acho engraçado, né, que quando a gente faz um set 100% feminino, ficam, nossa, elas fizeram um set 100% feminino. E sempre foi normal existirem sets 100% masculinos, com uma presença zero de mulheres. E nunca ninguém achou estranho, né? E daí quando a gente faz um set 100% feminino, uau, nossa, que absurdo, que coisa diferente. Mas é isso, assim, eu acho que também a gente tem que pensar o tempo todo, né? Que tipo de espaço a gente quer criar, né? Que tipo de relação a gente quer estabelecer com as pessoas, com as outras trabalhadoras e trabalhadores do nosso set. E agora, por último, e não menos importante, quais as dificuldades e as maravilhas de se trabalhar com cinema? Bom, as dificuldades e maravilhas para trabalhar com cinema. Eu gosto muito do que eu faço. Acho que a dificuldade maior é o que eu comentei, do tipo, ter que fazer o trabalho 2 vezes, uma fazendo o que a gente tem que fazer e outro provando para as pessoas que a gente não tá brincando, que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Então eu acho que isso é meu pior, sei lá, a maior dificuldade, assim. E a maravilha é, poder criar, sabe? Poder, ao mesmo tempo, a muito custo e tal, com dureza, né? Com perrengues, mas poder criar, sabe? Poder ocupar esse espaço que durante tanto tempo falaram que não era nosso e no qual a gente não poderia estar. Então, eu acho bonito, assim, eu luto muito por um cinema feito por mulheres, porque é isso, assim, acho que de alguma forma a gente imprime um outro tipo de narrativa, sabe? E eu acho isso muito importante, assim, uma narrativa contra-hegemônica e diferente de tudo que a gente viu sendo feito até agora. Acho que é isso. Muito obrigada pelo convite de novo. E tô louca pra ouvir esse podcast. Um beijo, até a próxima.
Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Primeiramente, eu quero agradecer a Paula Saqueta, nossa entrevistada, a você, que nos ouviu até aqui, e a nossa equipe maravilhosa formada por mulheres maravilhosas. Amanda Araújo, Glícia Basílio e Nayara Ribeiro. Valeu, meninas, vocês são demais. E para ficar por dentro dos próximos episódios e não perder nenhum, vai lá no Instagram e segue a gente, @cineprosa. Pode deixar nos comentários o que você achou e o que você espera para os próximos episódios. Eu sou Luana Delfino e esse foi o Cineprosa. Tchau, tchau!